Esta história começa há muito tempo atrás, num tempo onde os sacrifícios eram oferecidos a Deus. Existia um homem chamado Abraão, a quem Deus prometeu fazê-lo pai de numerosa nação. Deus deu a ele um filho chamado Isaque, depois de velho, de quem suscitaria a descendência de Abraão. Mas certo dia, Deus o pediu em sacrifício. Deus preparou um cordeiro sem defeito, perfeito, para levar sobre si os pecados da humanidade e pôr fim ao derramamento de sangue, o Santo Cordeiro de Deus.
Santo és tu, ó Cordeiro de Deus. Há milênios, quando o povo de Israel era escravo no Egito, Deus ordenou que cada família separasse um cordeiro sem defeito. Este cordeiro seria morto e preparado para servir de alimento ao povo que deixaria o Egito livre. O sangue desse cordeiro deveria ser passado nos batentes da porta. Desta forma, o anjo do Senhor, que passaria pelo Egito, entrando nas casas e matando os primogênitos, passaria pelas casas dos israelitas e não entraria. Esse passar pelas casas dos israelitas, sem entrar e matar o primogênito daquela casa, deu origem à palavra Páscoa. Aproximadamente 1500 anos depois, o Cordeiro de Deus, agora não um animal, mas uma pessoa, que é mais que uma pessoa, é Deus, se entregou na cruz, e seu sangue livra aqueles que nele creem. Aqueles que estavam escravizados pelo diabo e pelo pecado são libertados pelo sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus. Tudo que se fez.
E este é o verdadeiro sentido da Páscoa. Um morreu por todos, para que todos tenham vida nele. A morte não pôde detê-lo. Cristo venceu a morte e ao terceiro dia ressuscitou. Hoje é domingo de manhã, hoje o sol não quer brilhar, tudo é solidão, e elas vêm dizer: de madrugada ressurgir. não ilusões, o sol da justiça se apagou, o mundo inteiro viu os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender agora este mundo vazio, este anjo a questionar o que procuro entre os mortos em viversar. Hoje sou livre, pois Ele vive, Ele reina em mim, Ele
Ele reina em mim. Descansam no Senhor, quando mortais pegarão, em sua carne viverão até. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Obrigado pela tua presença. Para nós é um prazer recebê-lo aqui. E agora, depois de tudo isso que você viu, eu quero apenas concluir falando um pouco do que é a Páscoa para nós e o que nós entendemos a respeito do Evangelho de Jesus. Para isso eu quero ler um trecho curto da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Nesse trecho o apóstolo Paulo resume rapidamente o que é o Evangelho de Jesus, o Evangelho que gera vida, o Evangelho que para nós, para aqueles que entendem, é a maior notícia que a criação já ouviu. O apóstolo Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 1 a 4 apenas. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse é o resumo que o apóstolo Paulo faz do Evangelho, e eu queria compartilhar com vocês rapidamente também o Evangelho baseado nesse resumo que o apóstolo Paulo faz. As Escrituras cristãs, elas dizem que Deus criou todas as coisas, de que tudo surgiu do falar de Deus. Mas antes de Deus criar, planejar e criar todas as coisas, antes desse universo e do planeta existir, Deus traçou um plano chamado de plano da redenção. Porque Deus sabia que a nossa raça, os seres humanos, depois de criados à imagem e semelhança de Deus, e quando a gente diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós estamos dizendo de que a nossa raça, quando foi criada no início, ela teria a escolha de amar ou não amar a Deus. E Deus nos criou à imagem e à semelhança dele. Mas Deus de antemão sabia que os nossos primeiros pais não escolheriam amar a Deus, mas escolheriam se afastar de Deus. Deus sabia disso. Quando Adão e Eva se rebelam contra Deus e se afastam de Deus, isso não foi novidade para Deus. Por isso, antes de criar o mundo, Deus já traçou o plano da redenção. E nesse plano da redenção, ele surge de uma conversa na Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu imagino essa conversa na Trindade, eles dizendo: nós criaremos a raça humana, nós amaremos os seres humanos com amor mais profundo, mas eles um dia se desviarão, eles um dia escolherão se afastar de nós,
Eles um dia se rebelarão contra a gente. Eles um dia buscarão uma vida independente de nós. E um de nós vai ter que buscar. Vai ter que buscar essa raça de novo. E o filho nessa hora dá um passo à frente e diz: eu buscarei aqueles que se perderem. Então Deus cria a nossa raça como a coroa da criação de Deus. Depois de criar todas as coisas, como a parte mais importante da criação de Deus, Deus cria a nossa raça, os seres humanos, de maneira perfeita, tudo de maneira agradável. Mas os nossos primeiros pais fizeram aquilo que Deus já imaginava. Eles se rebelaram contra Deus e buscaram uma vida independente de Deus. Lá no Jardim do Éden, não foi uma simples mordida numa fruta. O que aconteceu lá foi que os nossos primeiros pais olharam para Deus e disseram: nós não queremos andar com você, nós não queremos te amar, nós não queremos você nas nossas vidas. E isso nós chamamos de queda, quando a raça humana cai. E essa queda, irmãos, essa queda trouxe trágicas consequências para a nossa raça. Desde enfermidades físicas, problemas de relacionamento, problemas conjugais, violência, depressão, ansiedade e, por fim, a morte. A morte é a grande tragédia na vida do ser humano. E sabe por que a morte é uma grande tragédia para nós? Porque nós não fomos feitos para morrer. Quando Deus nos fez, o plano original era para que vivêssemos eternamente. E por isso que a morte de qualquer pessoa, em especial aquelas mais próximas de nós, para nós é uma grande tragédia. Porque nós não fomos feitos para encarar a morte. E hoje nós temos que encarar porque os nossos primeiros pais, lá no início, se afastaram de Deus. Essa queda trouxe tragédias sem tamanho. Olha para o nosso planeta. O problema do aquecimento global é resultado da queda humana, da ganância que está no coração do homem, que quer cada vez mais. Problemas de relacionamento, problemas na família, enfermidades, guerras, violência. É tudo baseado na queda, porque nós nos afastamos de Deus. E a vida humana não tem sentido longe de Deus. Mas mesmo Deus tendo o direito de nos abandonar, para que morrêssemos à míngua, morrêssemos longe dele e fôssemos definitivamente condenados, e Deus tinha o direito de nos condenar, ele optou em não nos condenar, mas ele optou em resgatar a raça humana. Isso começa quando Deus chama Abraão, um homem já velho, e Deus promete um filho a Abraão, e Deus fala que desse filho surgirá uma descendência enorme, e essa descendência será o povo dele, que no Antigo Testamento é a nação de Israel, e no Novo Testamento é a igreja. Só que quando esse menino está crescendo, Deus pede ele em sacrifício, como nós vimos aqui na encenação. Deus diz: me dá o teu filho em sacrifício, o teu único filho. Abraão já era muito idoso, a mulher dele também. Abraão estava na casa dos 100 anos. E Abraão levou o filho dele no monte, e quando ele ia sacrificar, ele ouviu o barulho de um cordeiro, que estava preso pelos chifres num arbusto. E ele olha e Deus diz: não mate o seu filho, mas o cordeiro vai ser sacrificado no lugar do seu filho. Esse evento histórico já apontava para muitos anos à frente, quando o cordeiro, mas não com C minúsculo, mas com C maiúsculo, o cordeiro de Deus tiraria o povo dele, morreria no lugar de quem deveria de fato morrer. Mas antes, depois de Abraão, a gente entra na história de Israel. Israel é um povo grande e ele vai para o Egito, e no Egito ele se torna maior ainda. Depois de 400 anos, esse povo está debaixo de uma escravidão terrível. O Egito escraviza o povo de Israel. 430 anos depois, Deus ouve do céu o gemido e o clamor do povo de Israel. E Deus aparece a Moisés e diz: eu desci do céu para libertar o meu povo. Então Deus começa aquilo que nós chamamos das 10 pragas do Egito. E a última praga é o que nós chamamos da morte dos primogênitos. A última praga consistia em que o anjo do Senhor passaria pela terra do Egito e mataria todo o primogênito. Primogênito é todo o primeiro filho, tanto de seres humanos quanto de animais. Ele entraria nas casas, nos currais, e para castigar o Egito, mataria todos os filhos mais velhos. Mas Deus deu uma orientação para Israel. Ele disse: nesse dia, vocês matarão um cordeiro sem defeito.
e o sangue desse cordeiro vocês passarão nos batentes da porta da sua casa, das suas casas. E quando o anjo do Senhor estiver passando por meio do Egito, as portas que estiverem marcadas com o sangue do cordeiro, ele não entrará e não matará o primogênito daquela casa. Então, quando o anjo do Senhor passava por uma casa que tinha o sangue nos batentes, ele não entrava, mas ele passava por aquela casa. E essa expressão passava é daí que vem a palavra Páscoa para nós. Ele passava. Então ele Páscoa pelas casas que nos umbrais tinham o sangue do cordeiro. E Deus, o anjo do Senhor mata todos os primogênitos do Egito, mas do povo de Israel não, porque o sangue do cordeiro nos batentes das portas evita a morte. Então esse povo é tirado do Egito, vive durante muito tempo no deserto e se estabelece numa terra. Depois de 1500 anos, mais ou menos, nasce um menino. O menino nasce de uma maneira sobrenatural. O menino nasce de uma virgem, pela ação do Espírito Santo de Deus. A fé cristã acredita que Jesus nasceu de uma virgem, porque se ele tivesse nascido como eu e você nascemos, ele traria no DNA o pecado que os nossos primeiros pais cometeram lá no jardim. Todo ser humano é pecador porque nasce como se fosse com um DNA do pecado em nós. Mas Jesus, como nasceu sobrenaturalmente e não naturalmente como todos nós, ele nasceu sem o pecado. E durante toda a vida de Jesus, ele não pecou. Pelo contrário, ele teve uma vida em perfeita obediência a Deus. E por isso, ele pôde ser chamado por um profeta do Novo Testamento chamado João Batista. Ele disse para Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele Cordeiro que apareceu lá no Monte Moriá e que evitou a morte do filho de Abraão, era um tipo de Jesus. O sangue do Cordeiro que era passado nos batentes da porta para evitar a morte dos primogênitos, era um tipo de Jesus. Tanto esse Cordeiro quanto o sangue apontavam para um dia que algo aconteceria, e algo aconteceu. E é o que nós chamamos de Páscoa. Nesse dia, Jesus, ele se entregou por mim e por você. Nós deveríamos morrer na cruz. Cada um de nós deveria ter uma cruz e ser pregado nela por causa dos nossos pecados. Lá do jardim, lá no Éden. Mas quando Jesus foi àquela cruz, ele assumiu todos os nossos pecados. Toda a nossa dívida que nós temos com Deus foi colocada sobre os ombros de Jesus. Enquanto o sangue de Jesus corria por aquela cruz, o perdão emanava para aqueles que nele creem. Páscoa é quando Deus se fez homem e morreu na cruz por você. Só que a morte não conseguiu deter Jesus. Lembra que eu falei para vocês que a grande tragédia nossa é a morte? E Jesus, ele morreu de fato na sexta-feira da paixão, que é essa semana. Mas 3 dias depois, algo sobrenatural e que mudaria a história da criação aconteceu. Os discípulos de Jesus, chorosos, tristes, foram até o sepulcro para preparar o corpo de Jesus para ser enterrado definitivamente, porque era assim que se fazia na época. Mas quando eles chegam no sepulcro, eles não encontram o corpo de Jesus. E não encontram porque Jesus ressuscitou ao 3º dia. A morte não pôde vencer Deus. E 3 dias depois, Jesus ressuscitou. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele foi crucificado às 9 horas da manhã. E ele ficou até às 3 horas pendurado no madeiro. Quando deu 3 horas da tarde, que era a hora do sacrifício de um cordeiro no templo de Jerusalém, Jesus dá um grito e entrega o seu espírito ao Pai. E quando Jesus dá esse grito, um véu no santuário, que separava a presença das pessoas comuns de Deus, no templo de Jerusalém, esse véu é rasgado de cima a embaixo. E o que isso significa para nós é de que a presença de Deus, que nós perdemos lá no jardim no Éden, quando os nossos primeiros pais se rebelaram contra Deus, para aqueles que creem em Jesus, o afastamento de Deus é vencido. E nós passamos a viver com Jesus de novo. Ou com Deus, porque Jesus é Deus. Então para nós,
Páscoa é Deus sendo crucificado no nosso lugar e ressuscitado ao terceiro dia pelo poder de Deus. E todos aqueles que pela fé aceitam que Jesus morreu em seu lugar naquela cruz, e pela fé aceitam de que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, são salvos pelo Evangelho de Jesus. E essa salvação consiste em nos reconectar a Deus de novo. Nós somos reconectados a Deus. E nós vencemos a morte. Porque na perspectiva de Deus, aquele que confia em Jesus não morre mais. Embora morra aqui, na perspectiva de Deus não, porque a morte foi vencida quando Jesus ressuscitou dos mortos. Por isso, para nós, Páscoa não é ovo de Páscoa. Para nós, Páscoa não é chocolate. Para nós, Páscoa não é coelhinho da Páscoa. Para nós, Páscoa é a maior expressão de amor que um ser poderia expressar por outro ser. Deus deixou a sua glória, a sua santidade, a sua adoração, e se fez homem, e morreu na cruz por você, e ressuscitou ao terceiro dia para te dar vida, e vida em abundância. Isso é Páscoa. Deus não precisava fazer isso. Deus vive perfeitamente sem a gente. Nós que não vivemos sem Ele. Mas Ele vive sem nós. Ele é todo perfeito. Ele não precisa de ninguém. Mas por amor a nós, Jesus morreu naquela cruz. E o meu desejo, a minha oração, é que se você ainda não entendeu o que é Páscoa, esse ano você passe por uma Páscoa diferente. Você pode ter ovo de Páscoa na sua casa, não tem problema nenhum. Você pode comer chocolate, não tem problema nenhum isso aí. Mas a verdadeira Páscoa não se restringe a um ovo de chocolate e nem ao coelhinho da Páscoa. Mas a verdadeira Páscoa é quando Deus, de maneira amorosa, se manifestou e a criação e a história ganhou um novo rumo. Que Deus abençoe o teu coração e que o Espírito Santo de Deus ministre ao teu coração e te faça entender qual é o verdadeiro sentido da Páscoa, em nome de Jesus. Amém. Eu queria orar com vocês nesse momento. Abaixe sua fronte e vamos orar em nome de Jesus. Se você essa noite entendeu qual é o verdadeiro sentido e significado da Páscoa, você talvez tenha ouvido falar de Jesus durante muito tempo, mas essa noite o Espírito de Deus pode ter ministrado ao teu coração, porque é só assim que uma pessoa entende o verdadeiro significado da Páscoa. Eu convido você a orar comigo, reconhecendo o senhorio de Jesus sobre a sua vida e crendo na morte e na ressurreição de Jesus, para restabelecer a nossa conexão com Deus, que foi rompida lá no Jardim no Éden. Senhor, nesse momento, entendemos o verdadeiro significado da Páscoa, que é a morte de Jesus e o sangue derramado de Jesus naquela cruz, para perdão dos pecados, e a ressurreição de Jesus para a vida eterna, para aqueles que creem. E neste momento, eu reconheço o teu senhorio sobre a minha vida. Reconheço que o Senhor morreu por mim. Enquanto o Senhor passava dores excruciantes pregado naquela cruz, o Senhor pensou em mim.
E foi por mim aquela crucificação. Reconheço também que quando o Senhor ressurgiu daquele túmulo, eu ressurgia com o Senhor pela fé. E a morte agora já não tem mais poder sobre a minha vida. Por isso eu abro meu coração para o Senhor. Entrego toda a minha vida ao Senhor. E me torno um seguidor, uma seguidora do Senhor esta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. No meio do povo de Deus, sempre quando algo grandioso era feito por Deus, o povo dele respondia cantando. Isso é desde o Antigo Testamento e ele vem para o Novo Testamento também. E nós acreditamos de que a Páscoa ela é celebrada todos os anos e ele é sempre um grande evento. E porque foi um grande evento para nós também, nós responderemos a Deus em adoração e em louvor. Cantar faz parte da fé cristã. E por isso eu convido você, que pode, para que se coloque de pé. E juntos vamos cantar as músicas que serão projetadas aqui, em resposta ao Deus que morreu por você naquela cruz. Em nome de Jesus.
Mais uma música que nós cantaremos agora. Essa música fala sobre cruz e morte. Uma vez eu ouvi a seguinte crítica de um não cristão: vocês cristãos falam muito de morte e de cruz. Eu expliquei para ele que eu vou dizer para vocês agora. Nós falamos muito de cruz e de morte porque para nós, quando nós pensamos na cruz de Jesus e na morte de Jesus, isso para nós é vida. Isso para nós significa vida. E por isso nós falamos tanto na morte e na cruz de Jesus, porque para nós isso é vida. E é isso que nós cantaremos agora, a realidade da cruz de Jesus. cantar agora a terceira e última música. E nessa música eu convido você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, porque para nós, membros dessa igreja, ofertar e dizimar
faz parte da adoração. Você que é visitante, por favor, não se sinta constrangido com isso. Isso é uma prática comum na nossa igreja. Então, você que tem seu dízimo e a sua oferta, é o momento de trazer e deixar com a Sara aqui na frente. Essa última música ela é muito significativa para mim. Quando eu vou em cemitério para fazer velório ou para acompanhar o enterro de alguém, eu tenho o costume de ficar depois andando pelo cemitério, principalmente esses mais modernos, mais bonitos, né, que só tem a plaquinha na grama, e ficar olhando o nome da pessoa, quando nasceu, quando morreu. E eu sei de gente também tem o interesse de fazer isso, não é nenhuma doidice, mas você fica lá pensando como é que foi a vida daquela pessoa. Teve uma vez que eu me deparei com uma plaquinha, que a data de nascimento da pessoa era exatamente a minha data de nascimento, 31/12/1980. Só que ela já tinha, logicamente, morrido, estava lá. E aí eu fiquei pensando assim, se fosse eu aqui? E eu imaginei naquela plaquinha, eu tirei o nome da pessoa e eu coloquei o meu nome ali. Eu fiquei pensando, e se fosse o meu nome nessa placa? E se fosse o meu corpo que estivesse enterrado aqui agora? Onde eu estaria? Qual seria o sentido da minha vida? E aquilo gerou uma aflição terrível no meu coração, mas essa aflição ela foi estancada por saber de que do mesmo modo, e a Bíblia diz isso, do mesmo modo que Jesus ressuscitou dos mortos, eu também ressuscitarei. E todos aqueles que creem em Jesus também ressuscitarão. E por isso a vida para nós tem mais do que sentido. Ela tem todo o valor para nós. Aí eu pensei, quando eu estiver enterrado aqui, e um dia provavelmente eu estarei, só se Jesus voltar antes, senão eu estarei. Se meu nome estiver nessa plaquinha, e se for você que parar em cima dessa plaquinha e ver lá o meu nome, não se entristeça, porque você vai saber onde eu estarei com o meu Senhor. E essa música eu já falei para os seminaristas aqui. Quando eu morrer, eu quero que cantem essa música no meu enterro, porque o meu enterro vai ser uma festa, para mim principalmente. Porque se Jesus vive, nós também viveremos. Então cantem isso com fé, com coragem, sabendo de que aqueles que estão em Cristo não temem nem a morte mais. Morreremos, mas ela já não causa medo para nós. Por quê? Porque da mesma forma que o Pai ressuscitou Jesus naquele sepulcro, nos ressuscitará um dia, em nome de Jesus. Amém.